Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura e a nossa reflexão no terceiro capítulo do livro de Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Euel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali um anjo do Senhor revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Deus continua a dizer, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria entre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão em que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, perguntou a Deus, quem sou eu para me apresentar diante do Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhes Deus, eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Porém Moisés acrescentou, quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vocês e me questionarem qual é o seu nome, o que eu devo dizer? Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vocês. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos, as autoridades de Israel, e anuncia-lhes o Senhor, Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou. Em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. Eis que os anciãos das autoridades de Israel te darão ouvidos, atenderão a tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito, e lhe comunicarás, o Senhor, Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam das suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. Por esse motivo, estenderei a minha mão e ferirei todo o Egito com prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Somente depois
desses portentosos eventos é que o faraó os deixará partir. Farei ainda com que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que, quando saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as filhas de Israel pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro, joias e de toda espécie de vestimenta, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojarei os egípcios. Ah, queridos. Moisés já está com quase 80 anos. Até os 49 ele viveu no Egito. Depois dos 40, até aí ele viveu nos desertos de Midian, cuidando do rebanho do sogro. Nessa época que Deus aparece para fazer um rebuliço na vida sossegada que Moisés estava levando. Deus tem uma missão e é simples para ele fazer sozinho. Ele é o Todo-Poderoso. Mas ele escolheu dar oportunidade para nós humanos com o objetivo de nos transformar e de se revelar através dessa missão. A teologia, no sentido original, é o estudo sobre Deus, Criador. E a missão que ela ensina é tudo sobre Ele. A teologia mostra como Deus age, quem Ele é, quais são os seus atributos. A missão são as aulas práticas da verdadeira teologia, onde o próprio Deus dá as aulas práticas. Quando o professor é Deus, ele garante a missão porque ele ensina os alunos enquanto os carrega no colo. Que coisa linda, né? Queridos, vejam como, para chamar a atenção dos alunos, Deus usa coisas simples. Para chamar a atenção de Moisés, ele usou uma sarça ardente. E diante do poder de Deus, Moisés revela toda a fraqueza e toda a insignificância humana, dando uma lista enorme de desculpas para não ir para as aulas práticas. Que loucura isso! Pensem comigo, queridos. Pensem comigo. Deus é o professor. Ele usou a sarça ardente. É uma coisa tão simples, né? Chamou a atenção de Moisés. Mas aí Moisés vê o poder de Deus e revela a sua fraqueza e a sua insignificância. E aí ele dá uma lista enorme de desculpa para ele não ir participar das aulas práticas. É assim que a gente faz, né? Aqui no versículo 11. No versículo 11. No 11 e no 12. Ele diz que ele não é ele, que é um engano, que ele não é adequado para a missão. Ele não estava errado. Se nós estivermos longe dos planos de Deus, nós sabemos quem nós somos. Somos nada mais do que humanos inúteis. Mas aí aqui no verso 13 e no 14, aí ele diz que não sabe o suficiente para realizar a tarefa. E ele também tem razão. Longe de Deus, nós temos medo de não saber responder as perguntas, que a gente nem sabe se vão nos fazer, mas a gente tem medo. Lá no capítulo 4, depois nós vamos ver as objeções de Moisés. Mas aqui no capítulo 3,
Nós vamos conhecer a maneira de Deus lidar com pessoas que resistem ao seu chamado. Fica atento. Prestou atenção no capítulo? Deus tem suas formas de lidar com quem rejeita o chamado, quem resiste ao chamado. Cada versículo desse capítulo revela a natureza do Deus da Bíblia, a natureza do papel da raça humana nos planos de Deus para terminar com o mal e cumprir com as promessas que ele fez para Abraão, para Isaac e para Jacó. A história da humanidade vem provando que Deus se importa com a criação. Toda a história que nós temos lido até agora mostra para nós o quanto Deus se importa com a sua criação perdida. Até mesmo com os escravos, com aqueles que ninguém se importa, né? No capítulo 2, o caráter de Deus lidando com os escravos israelitas no Egito, dizendo que o clamor daqueles escravos tinha subido até ele. Ele estava ouvindo o lamento daquele povo. No mesmo capítulo que diz que Deus se lembrou da aliança que ele fez com as gerações passadas. E então ele olhou para os israelitas. Ele viu qual a situação daquele povo no capítulo 3. Aí ele envia o anjo para Moisés. Depois ele usa a sarça ardente. Ele vê que Moisés se aproxima. Ai, queridos, desculpa. Ele vê que Moisés se aproxima. E começa a observar, né? Aí Deus chama ele. Deus manda Moisés não se aproximar. Depois Deus diz que tem visto a opressão do povo no Egito, tem escutado seu clamor, diz que sabe o quanto eles estão sofrendo. Deus explica que por isso ele desceu do céu para livrá-los, para levar eles para uma terra boa, que mana leite e mel. Depois Deus diz que o clamor dos israelitas chegou a ele, que ele tem visto como eles estão oprimidos pelos egípcios. Toda a humanidade pecadora é isto. Toda a humanidade é pecadora, queridos, toda. E isso é uma afronta à santidade de Deus, nós temos que saber disso. Só que ao invés de Deus nos ignorar, de ignorar o sofrimento causado pelas consequências do nosso próprio pecado, Ele ouve com atenção o clamor e o pedido de socorro de cada um de nós humanos. Ele poderia nos desprezar pela nossa condição de escravo do pecado. Mas Ele escolheu agir com amor e com graça. E foi por isso que Deus chamou Moisés, que era alguém como todos nós, frágil, impotente, frustrado com seu passado. Uma história parecida com a de Jacó. Moisés é um fugitivo, sobrevivendo no deserto como pastor de ovelhas, que não eram suas, sem nenhuma expectativa. Queridos, Deus tem poder para reverter qualquer situação. Nós temos visto isso, né?
Deus tem poder para reverter qualquer situação e para converter qualquer alma perdida. Deus tem poder para converter uma alma perdida, completamente perdida no mundão do pecado, para transformar essa alma numa ferramenta de tanto valor para trabalhar na missão, na causa do seu reino. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Em Gênesis 15, ele fez a promessa da libertação e agora em Êxodo ele chamou Moisés para libertar o povo. Em Gálatas 4, está escrito que a promessa de enviar o libertador da humanidade se cumpriu na plenitude do tempo, antes de Jesus vir à Terra. O profeta Daniel profetizou que no tempo da grande angústia do mundo se levantará Miguel o grande príncipe, o defensor do seu povo. A sociedade atual vive uma situação caótica. A nossa situação está terrível. Ah, queridos, nós vivemos uma situação caótica e Jesus Cristo é a nossa única esperança. Jesus Cristo é a única esperança para o desespero do homem, é a única certeza para esse mundo completamente incerto. Não há segurança na política, queridos, é ilusão. Jesus é a nossa única segurança para um mundo politicamente tão instável. Moisés foi o libertador da escravidão egípcia, mas Jesus Cristo é o salvador da escravidão do pecado. E hoje, Cristo nos chama para levar, para que a nossa missão é essa. Cristo nos chama para levar a Ele todos os que estão oprimidos pelo pecado. Algumas pessoas perguntam, irmã, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é o meu chamado. Então ouve isso, queridos. A nossa missão, a missão de todo cristão, é levar todos os oprimidos pelo pecado a Cristo. Porque é Ele mesmo quem vai libertar. É Ele quem liberta todos os que ouvem a sua palavra e que se chegam a Ele. É tão simples. O Evangelho é isso, queridos. A nossa missão é essa. O nosso chamado é esse. Nós fomos chamados para levar todos os que estão oprimidos pelo pecado, que estão sofrendo com as consequências do pecado. Nós pegamos o oprimido que sofre com as consequências do pecado e levamos até Cristo. E Ele liberta todos aqueles que ouvem a sua palavra e que se achegam a Ele. A nossa missão é um privilégio, um grande privilégio. Ele manda nós pregar a palavra a toda criatura, fazer discípulo, ensinar as coisas do reino dele, vestir quem tem frio, alimentar o faminto, cuidar do doente, do órfão, das viúvas, visitar os presos. Todos os que estão sem Cristo estão presos. E todos os que estão vivendo no pecado estão doentes. Agora é só esperar a volta de Cristo. Depois que fez isso, levou os escravos do pecado até Cristo. Levou eles para que eles escutem a palavra de Deus. E escutando a palavra, se acheguem a Ele. Que missão tremenda é a nossa, queridos. É um privilégio muito grande. Nós somos chamados para ser filho do rei, para dar exemplo de um filho de rei, um filho do rei, um filho desse reino de luz.
E aí ele nos ensina, ele manda. Olha a simplicidade toda do Evangelho, amados. Ele manda nós pregar a palavra a toda criatura, fazer discípulo, ensinar as coisas do reino dele, vestir o que tem frio, alimentar o faminto, cuidar do doente, do órfão, da viúva, visitar os presos. E se eu sei que todos os que estão sem Cristo estão presos e que todos os que vivem no pecado estão doentes, eu preciso levar todos esses até Ele. Eu só preciso fazer com que eles se apaixonem pelo nosso Jesus, pelo nosso Mestre. Depois disso é só esperar a volta de Cristo. Ele vai vir no tempo exato, em grande poder e glória, para nos levar com Ele. Quando Deus nos chama, Ele promete estar conosco todos os dias. E isso nos basta. A presença de Deus na nossa vida tem que ser suficiente diante de qualquer questão, queridos. É assim que tu sabe que tu é um escolhido. Quando a presença de Deus na tua vida é suficiente para qualquer problema. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Amém.